Aproveitando que estamos em pé, no livro de Gênesis, capítulo 22, relata o passo da entrega de Abraão. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o livro das origens. Deus abençoe o pessoal da música, que chegou aqui mais cedo, se preparou para poder apresentar esse momento gostoso a Deus de adoração e louvor. O diaconato também, ao pessoal do som também, que sempre chega mais cedo, todos aqueles que se dedicam, aos professores também. Enquanto estamos tendo aqui o culto, pessoas que não puderam vir na semana passada estão repondo aula agora. Por isso que eu procurei a minha deusa aqui, não a encontrei. Eu lembrei, ela está dando aula. Então nós levamos muito a sério a importância do conhecimento das Escrituras, porque Jesus falou: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então elas estão lá, se dedicaram, se prepararam. Os professores de escola bíblica se preparam durante a semana. Louvado seja Deus por todos aqueles que se planejam, que se preparam. A Bíblia diz em Gênesis 22, versículo 1, que passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: a Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão, disse assim: meu pai. Ele falou: sim, meu filho. Isaque respondeu: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. O verso 9 diz que quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Amém? Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Que palavra, hein? Parece que quase que dispensa a pregação, né? Irmãos, nós quero falar sobre passos de fé. Alguns domingos, algumas reuniões na célula, nós vamos falar sobre passos de fé. Deus nos chama para nós sairmos do lugar, para nós irmos mais fundo, para nós vivermos o sobrenatural. Ninguém vive o sobrenatural sem dar passos de fé, até porque o sobrenatural só acontece por meio da fé. O sobrenatural não acontece de forma natural. O sobrenatural se manifesta quando a gente exerce a fé. E a fé, quando exercida, então nós começamos a dar passos. E hoje eu quero falar, com a permissão de Deus, com a graça de Deus, sobre Abraão e o passo da entrega. Abraão, ele teve uma experiência poderosa ou poderosíssima com Deus. A palavra de Deus diz aqui que
Nós aprendemos, aliás, muito com a entrega de Abraão. E Abraão deu esse passo de fé, ele se dispôs a entregar o seu filho. Era o filho de uma promessa, era a maior riqueza, o maior bem emocional, físico e espiritual que Abraão tinha. É interessante isso, porque havia uma promessa de que ele teria um filho, e através desse filho seria pai de multidões, pai de muitas nações. E a Bíblia diz que Deus cumpre a sua promessa depois de 25 anos, aliás, é isso mesmo, depois de 25 anos, Abraão tem o filho da promessa chamado Isaque. E é interessante que, passado algum tempo, a Bíblia diz que o Senhor pede a ele que leve o seu filho para sacrifício. Que coisa absurda, que esse pedido da parte de Deus. Mas é interessante que nós vamos aprender a dar o passo da entrega como Abraão. E o passo da entrega, em primeiro lugar, ele envolve obedecer sem buscar explicações. Quando a gente está disposto a atender, a gente não fica perguntando por quê. A gente não fica pedindo explicações. Às vezes nós queremos respostas de Deus sem praticar entregas, sem fazer entregas. E é tão gostoso quando chega uma notificação para mim, ou o correio entrega uma compra do Mercado Livre, fazendo uma propaganda aqui já, né? Eu não sei se vocês têm esse hábito, mas é gostoso quando chega uma entrega de alguma coisa que a gente está esperando, né? E chega lá a mercadoria, chega lá o que você tanto esperou, né? Quando lá no hospital, lá na maternidade, o pai ou a mãe recebe a criança no colo que o médico tirou de dentro do ventre, né? Os médicos ali fizeram o parto, entrega a criança, a mãe. E cada vez é mais cedo isso hoje, né? Parece que às vezes a criança ainda está toda ensanguentada. É assim mesmo, Thaís? E já entrega no colo da mãe ali. Está do jeito que está mesmo. Que coisa boa, não? Que coisa boa. E é gostoso assim, né, irmão? Quando você leva o carro para lavar, né? Tem essa condição. E aí chega limpinho, né? Né? Assim, enfim, tem diversos tipos de entrega. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui. Mas é gostoso receber. E nós precisamos também entregar ao Senhor. E é interessante que a Bíblia diz aqui que quando Deus pede o filho, o único filho de Abraão, o filho legítimo, o filho da promessa, a Bíblia diz no versículo de número 3, que verso 1, que o Senhor chama Abraão, Abraão já atende, já responde, estou aqui, Senhor. Aí o Senhor diz assim: tome o seu filho, a quem você ama. Deus deixa bem claro para nós, deixa bem claro para Abraão, deixa bem claro para todo mundo que lê, que era um filho amado, não era um filho problemático, não era um filho que estava perdido no mundo das drogas. Não estou dizendo que esses filhos devem ser entregues, mas observe que era um filho da promessa, era um filho saudável, era um filho da alegria, era um filho da paz, era um filho do amor, era um filho de milagre, porque a mulher dele era estéril. Aí tem o filho. Então filho é quem ama, quem você ama, e vá para Moriá, sacrifique-o ele ali, sacrifique-o no holocausto, e eu vou indicar para você um monte. E na manhã seguinte Abraão levantou-se logo cedo, e preparou o seu jumento, levando consigo 2 servos e o seu filho, e foi. Enfim, ele levantou logo cedo, ele atendeu uma orientação de Deus logo cedo. Ele quis resolver logo esta questão da obediência, sem procurar explicações. Às vezes Deus nos pede alguma coisa e nós ficamos pedindo confirmação se é realmente para entregar. Às vezes Deus nos pede alguma coisa e nós falamos assim: olha, eu estou levando, já estou entregando, já faz 2 anos que está assim. Estou entregando, mas nunca vai lá e entrega de fato, né? Isso causa às vezes
conflitos na nossa alma, quando a gente pede alguma coisa para alguém e a pessoa fala assim, estou indo, estou levando, e não chega, você fica contando as horas e a pessoa não chega, diz que está vindo, mas não chega logo, não chega nunca. Você já passou por isso, irmão? Imagina se chega com alguém doente, lá no hospital, passando mal mesmo e tal, e alguém ali do pronto atendimento, do pronto socorro, fala assim, olha, espera porque tem outras pessoas sendo atendidas, tem muita gente aqui hoje, você espera que eu já estou atendendo, e a pessoa está morrendo ali. Está atendendo nada, né, irmão? Está atendendo nada. Então, quando nós ouvimos uma direção de Deus, um pedido de Deus, nós devemos obedecer sem buscar explicações. Eu me lembro que eu estudei na escola, 1 ano da minha vida, eu estudei na minha infância, eu estudei durante a tarde. Foi o 1º ano e depois o 7º ano. Não vamos dizer assim, sério, que vai confundir os que são mais novos, né? Eu entrei na escola à tarde, irmão, foi uma tragédia. E depois no 7º ano eu precisei estudar de tarde, foi uma tragédia. Porque o melhor horário, na minha opinião, pode ser que alguém pense diferente, é de manhã. Porque de manhã a gente está mais preparado, fisicamente, emocionalmente, a cabeça está fria. Então quando Deus fala assim com você, vem falar comigo, vai logo de manhã, irmão. Busca logo na madrugada, levanta mais cedo. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloca Deus logo cedo à frente de todas as coisas. Obedece logo cedo. Logo na hora que Ele falar, venha, você vá. Na hora que Ele falar assim, faça. Então as palavras foram muito duras para Abraão, mas ele obedeceu de imediato. A Bíblia diz que na manhã seguinte ele partiu rumo ao lugar do sacrifício, e ele creu assim porque ele pôs os olhos na promessa e não nas explicações. Deus tem promessa para mim e para você. Deus tinha promessa para Abraão, e quando Deus pede o filho, ele não pede explicações para Deus. Ele fala assim, Deus tem uma promessa, e Deus vai cumprir essa promessa, com Abraão vivo, aliás, com Isaac vivo, com Isaac morto, ele vai ressuscitar. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Eu vou entregar ele, eu vou entregá-lo nas mãos do Senhor, e eu confio no Senhor, eu confio na palavra de Deus. Então Abraão entendeu que entregar a promessa a Deus era um ato de fé e confiança no Senhor. Você confia no Senhor? Então entrega a Ele aquilo que Ele está lhe pedindo. Nossa, mas foi tão difícil de conquistar esse tempo que eu consegui, esse emprego agora é meu sonho, como assim? Esse negócio é a minha vida, como assim? Não peça explicação, confia que aquele que cuidou da sua vida até agora não vai te abandonar do meio do caminho. Essa experiência fez com que Abraão aprendesse que obedecer a Deus sempre será melhor do que buscar explicações. Melhor do que buscar explicações é atender, obedecer, acatar. Muitas vezes, filho, seu pai e a sua mãe vai lhe pedir para fazer algumas coisas, você vai querer explicação. Para de pedir explicação. Confia no seu pai e na sua mãe, porque eles nunca te deixaram, principalmente quando você era mais vulnerável. Eles foram aqueles que cuidaram de você, limpando você, limpando o bumbum, dando alguma coisa para você comer, protegendo você de cair no buraco, de se queimar no fogo, levando você para a escola. Eles cuidaram de você. Agora, se eles estão lhe pedindo alguma coisa, entregue a eles o que eles estão lhe pedindo, porque confia nos seus pais, e antes ou acima de seus pais, confia no Deus vivo, todo-poderoso. Talvez você já aprendeu a viver no pouco, e Deus cuidou de você, e agora você está no muito. Ele está pedindo para você, mas como assim vou entregar? Entrega, porque aquele que cuidou de você no pouco, vai cuidar de você agora no muito. Mesmo que você entregue, você não vai ficar sem, e se você ficar sem, confia, porque Deus proverá e suprirá as suas necessidades em todas as áreas. Deus é fiel. Então olha para a promessa, sem procurar explicações. Ele é fiel para cumprir tudo o que nos prometeu. Amém, irmãos? É interessante, meu querido, a fé, então não busca explicações. A fé se contenta em obedecer.
Às vezes nós temos uma certa dificuldade, irmãos, em entregar. Porque existe a entrega em quantidade e a entrega em qualidade. Quando Abraão ele entregou aqui, ele estava entregando algo de muita qualidade para Deus, que era o seu filho único, o filho do seu amor, o filho da promessa. Deus pediu e ele se dispôs a entregar. Às vezes as coisas estão tão ruins que a gente fala assim, vou entregar logo para Deus mesmo. É igual desapego, é igual quando você faz doação daquilo que não presta mais para você. Que não presta mais para mim, estou me livrando. Pega para você, não é? Pega para você, vou dar isso aqui. Porque não presta mais para você. Isso não é entrega com qualidade, é entrega sem qualidade. É um desapego, é um livramento. Às vezes a situação, a gente percebe que às vezes nós temos facilidade em entregar o resto dos recursos, o resto do tempo. Sabe aquela pessoa que não quer entregar com qualidade? Fala assim, primeiro eu vou conquistar minha vida, vou casar, vou ter filhos, e quando tiver velho, quando tiver prestando para mais nada, eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. Esquisito falar assim, não é, irmãos? Mas às vezes nós temos essa mente assim, de entregar para o Senhor o resto. Eu vou pagar todas as minhas contas, se sobrar alguma coisa, eu levo lá de oferta. É uma entrega sem qualidade. É interessante isso, meu irmão, que às vezes nós fazemos tudo primeiro. Acordamos logo cedo para trabalhar e tal, mas para o Senhor não dá para ir no domingo de manhã não, e de noite também não dá, porque eu trabalho a semana inteira, então fica o resto para Deus. Uma hora que eu aguentar, aí eu vou lá e entrego o resto. Deus não quer resto, Deus quer o melhor. Deus quer a nossa vida, irmão. Deus tem um direito sobre a nossa vida, irmão. Ele nos comprou com seu sangue. Deus não deu o resto, Deus deu o melhor. Deus deu o seu Filho unigênito. Então tanto a nossa energia física, a nossa saúde, a nossa disposição física para o Senhor, o melhor do nosso tempo para o Senhor. E como eu já falei, a questão do tempo, muitas vezes é logo de manhã cedo, que a nossa mente está mais descansada. O melhor é o melhor, irmão. Então é a entrega com qualidade. E tem também a entrega no sentido de quantidade, irmão. Porque quanto mais a gente entrega o que é bom, mais há satisfação, há alegria na nossa vida, como nós falamos aqui já hoje. Que mais bem-aventurada coisa é dar, é entregar, do que receber. A Bíblia nos mostra aqui que Abraão, ele decidiu entregar o seu melhor e ele obedeceu prontamente. Outra coisa que nós aprendemos é que o passo da entrega, além de envolver obedecer sem explicações, o passo da entrega envolve crer incondicionalmente. No verso 22, verso 5 diz assim, capítulo 22, verso 5 diz assim, que Deus falou para Abraão, disse Abraão aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorarmos, voltaremos. Abraão está dizendo aqui, que o passo, nós estamos aprendendo com ele, que o passo da entrega envolve crer incondicionalmente, de tal maneira que Abraão coloca essa entrega como uma adoração. Todo ato de entrega, com qualidade e com quantidade, é um ato de adoração. Adoração não é somente cantar, adoração não é somente assoviar uma música bonita para Deus, não é somente bater palmas, não é somente chorar. A adoração, ela envolve esta questão, este crer incondicionalmente ao Senhor, no Senhor. A Bíblia diz aqui que Abraão então confiava em Deus e sabia que Isaac fazia parte da promessa. Ele não sabia o que iria acontecer, mas tinha convicção de que voltaria para casa com Isaac. Olha, vou subir lá com o menino, vocês fiquem aqui, eu vou lá para adorar,
e depois nós voltaremos. Nós voltaremos. Então, meu querido, quando é questionado pelo filho sobre o cordeiro, a Bíblia diz que lá no caminho, ele fala: pai, está aqui o fogo, o cutelo, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Está faltando a coisa principal. Cadê a coisa principal que o Senhor vai colocar no altar, que é a oferta? Cadê o cordeiro para o holocausto? O que Abraão diz assim? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Quando azeite e a farinha falta, quando as minhas forças se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Me cego, mesmo falho me faz passos de fé sobre as águas. Deus proverá. Deus proverá, irmão. Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Essa confiança inabalável de Abraão pode ser vista por meio de uma fé, então, que crê no impossível. Ele já sabia que ele ia matar, mas ele cria no impossível. Aos Hebreus fala que Abraão cria que Deus tinha poder para ressuscitar o menino, para ressuscitar o filho. Então este ato de obediência era um ato de adoração. Então nós precisamos tomar essa decisão de entregarmos ao Senhor aquilo que Ele nos pede, meu irmão, e crer incondicionalmente nele. Então, meu querido, ele não esperava nada menos do que o milagre da ressurreição, porque sabia que Deus é totalmente confiável. Eu posso confiar no Senhor, porque Deus proverá. Nós cantamos aqui porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Se é para ele, eu preciso entregar então, porque tudo é dele. Creia no Senhor incondicionalmente. A Bíblia também nos mostra, e nós aprendemos aqui também, que o passo da entrega envolve entregar tudo ao Senhor. Diga assim: entregar tudo ao Senhor. Entregar tudo. Tudo é tudo mesmo. Quando a gente fala assim, eu tudo posso naquele que me fortalece, Paulo está dizendo, é tudo mesmo. Não é uma coisa ou outra. Eu tudo posso. Jesus falou assim: tudo é possível ao que crê. O que nós cremos então? Que tudo pode acontecer. E entregar tudo é entregar tudo mesmo. Não é entregar uma parte, uma parcela, é entregar tudo ao Senhor. Isso é plenitude de entrega. A gente sempre fala nessa questão de receber a plenitude do Espírito de Deus. Mas quanto Deus tem de mim? Será que Deus tem a minha plenitude? Ou Deus tem uma parte da minha vida com Ele? A Bíblia diz em Gênesis 22, do 9 ao 10, que nós fizemos a leitura, que quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, sobre ele arrumou a lenha, amarrou o filho. Você imaginou, irmão, amarrar o filho? Quando as minhas filhas iam tomar vacina, eu tinha que segurar elas, irmão, para tomar vacina na perninha. Quem já, mãe e pai, já fez isso aí? É? Algo simples, né, irmão? Mas quase que a gente chora, né, com a criança, né? Ou não? Teve uma vez que a Andresa teve que tirar sangue. Eles resolveram tirar aqui da mão, né, Deus? Nós nunca tínhamos visto isso e ela chorou tanto, irmão. E era a primeira filha ainda, né? A gente sofre um pouco mais com o primeiro filho, primeira filha. E ali ela chorava e a mulher mexia, tirava o sangue. Nossa, foi um negócio assim chocante, assim, umas coisas que nós vimos que a gente percebeu que não parecia normal aquilo. Eu não sei se era normal também, mas enfim, foi só uma lembrança que me veio à mente aqui. Mas às vezes a gente tem que levar, não é no médico para tomar uma injeção, um filho, a gente às vezes tem que levar numa situação onde há na escola mesmo, às vezes temos que deixar lá pela primeira vez. Não é fácil deixar o filho na escola, ele não conhece ninguém, não conhece os tios, não conhece ninguém, né, irmão? E a gente preocupado com o filho tem que deixar ali,
Pois Abraão, ele pegou o filho e amarrou o filho, para sacrificar, para matar o filho. Ele, portanto, estava disposto a entregar mesmo. Não estava fazendo uma cena para aparecer na rede social, dizendo que tinha fé. Não tinha ninguém filmando ali. Não tinha ninguém com ele ali. Ele não quis mostrar-se mais espiritual. Ele não quis fazer longas orações para aparecer, aumentando, colocando uma roupa, um sapato de cromo alemão, um terno, uma gravata, dizer eu sou de Deus, porque entreguei tudo ao Senhor. Não, ele não tinha ninguém ali, irmão. Só ele e o filho. O negócio era entre ele e Deus, e não entre ele e o povo. Entre ele e a sua função eclesiástica, a sua liderança social. Não, ele não tinha esse negócio com os homens. O negócio de Abraão era com Deus. Ele não fez aquilo para se promover na empresa. Ele não estava fazendo aquilo para se amostrar, como diz os nordestinos. Ele estava fazendo aquela atitude de entrega plena ao Senhor, que Ele pediu o seu filho único. O que você está disposto a entregar ao Senhor para viver aquilo que nunca viveu? Se você quer viver a provisão de Deus, o sobrenatural de Deus, entrega aquilo que o Senhor está lhe pedindo. Entrega aquilo que você ainda está retendo dentro das suas mãos, aquilo que você está retendo dentro da sua mente, aquilo que você está retendo dentro das suas emoções, da sua alma. Abraão estava disposto para entregar tudo ao Senhor, para entregar o bem mais precioso, a sua descendência, a sua promessa. A partir de um passo de fé, onde decidiu entregar tudo ao Senhor, ele viveu algo extraordinário e sobrenatural. Deus está pedindo para você entregar perdão. Você já entregou o perdão para os seus filhos, para os seus pais? Para o seu ex-marido, para a sua ex-mulher? Deus está pedindo para você entregar um pouco mais do seu tempo. Você está se preparando, se organizando para isso? Deus está pedindo para você entregar a sua energia, no sentido de se engajar com o reino dEle, para cuidar do próximo, para abençoar pessoas. Se você quer ver, se você, mesmo estando cego, se você se entregou, se você está entregue, você está enxergando, você está vendo. Mesmo sem recursos materiais, se você entregou e ficou sem os recursos materiais, agora você é mais rico do que muitas pessoas. Não que você tenha que se comparar, mas essa riqueza está no seu coração. Você sabe que fez a melhor coisa, que foi entregar ao Senhor de todo o coração. O Abraão estava disposto a entregar o seu bem mais precioso. A Bíblia diz no verso 22, no verso 11, que quando Abraão toma essa decisão, a Bíblia diz aqui que ali o Abraão está para sacrificar o seu filho. Eu imagino a confusão mental, a dificuldade emocional ali, a carne, a alma lutando com a vontade do Espírito, da obediência. Ele decide ir até o fim. Talvez ele fechou os olhos, irmão, talvez ele fechou os olhos para não ver. A Bíblia não relata esses detalhes e ninguém estava lá para filmar. Mas talvez ele fechou os olhos. Eu não sei se ele estava dando algum grito, eu não sei se o menino estava gritando. A Bíblia não relata alguns detalhes, alguns pormenores. E que bom, por isso. Mas na hora H o anjo fala: Abraão, Abraão, pode parar, Abraão, para, Abraão. Eu estou vendo que você está obedecendo a Deus, que você teme a Deus de coração, que se teme a Deus,
e não negou o seu filho, o seu único filho. Você pode parar agora. Sabe, Deus é tão bom porque Ele quer tudo de nós e nós entendemos que tudo é dEle, mas que tudo tem que estar à disposição dEle. E a Bíblia diz que quando Abraão olha para trás, ele vê ali um cordeiro, um carneiro preso pelos chifres. E a Bíblia diz que ele foi até lá, tomou o cordeiro e sacrificou ao Senhor, no lugar do seu filho. E o Isaac viu tudo isso. O Isaac viveu tudo isso. Talvez o Isaac falou assim: pai do céu, o que o senhor ia fazer, pai do céu? O Isaac também tornou-se um homem de muita fé, de muita confiança, porque ele viu a provisão na vida do pai. Ele também pôde entender que na sua vida também Deus iria prover tudo o que era necessário, porque o Deus que cuidou do pai iria cuidar do filho, iria cuidar dos netos, iria cuidar da sua descendência, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Amém, meus irmãos? Seus filhos têm visto a sua fidelidade a Deus? Seus filhos têm visto a sua entrega ao Senhor? Existe uma situação que nós temos que cuidar de nossos filhos. Eles têm que ser amados por nós e cuidados por nós. Mas se os seus filhos verem que você serve a Deus de todo o coração, mesmo que eles sejam deixados um pouquinho de lado em alguns dados momentos, eles vão ver que a pessoa mais importante da sua vida é Deus. E eles têm que entender que a pessoa mais importante da vida deles também é Deus. Talvez em alguns dados momentos da sua vida, você permita que seu filho chore. Não se preocupe com isto, porque todos nós já fomos crianças. Quem aqui já chorou quando era criança? Quem já chorou? Quem já foi corrigido aqui quando era criança? Seu pai não te matou, né? Graças a Deus. Nem a sua mãe. Nós tivemos um episódio terrível esses dias atrás aqui na cidade, né? Mas observe que os nossos filhos têm que ver a nossa entrega ao Senhor. Porque se nós tivermos uma pseudo-entrega, eles vão viver uma pseudo-fé. O que é pseudo? É algo parcial. O pseudo-amigo é aquele que se fala assim: eu sou seu amigão, hein? Mas na hora que você mais precisa dele, ele não está nem aí para te ajudar. Então ele é amigo só em alguns dados momentos. Na hora do vamos ver, ele está fora. Com Deus não pode ser assim. Com o Senhor, ou para o Senhor, nós entregamos tudo. Observe, meu querido, que lá em Mateus capítulo de número 13, verso 44, se você puder abrir a sua Bíblia lá, então faça isso. Mateus 13, se você puder colocar. Já colocou. Ei, que maravilha, hein, Mariana? Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Olha o 45, esse é o chave. Diz assim: o reino de Deus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. E o 46, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Pode deixar aí um pouquinho, Mariana. Então o que a Bíblia nos dá aqui, o relato? Jesus está falando aqui de entrega. O homem encontrou um tesouro, vendeu tudo o que tinha, deixou ali o tesouro, foi lá, vendeu tudo o que tinha, com a grana comprou aquele campo para ficar com o tesouro. E o mercador, aquele que procurava uma joia de valor, achou uma pérola muito preciosa. E para adquirir essa pérola, ele entregou tudo. E é interessante que conta-se a história exatamente disso, de um homem, de um mercador que encontrou uma pérola muito preciosa, uma joia muito preciosa. E daí foi e falou com o joalheiro: olha, eu amei essa joia aqui, quanto que custa?
Ah, rapaz, isso custa muito caro, hein? Ah, mas tudo custa caro, mas deve ter um preço. Qual que é o valor? Você quer saber mesmo? É muito caro, é muito caro. Não, quero saber quanto é, porque eu quero comprar. Esta pérola, esta joia, custa tudo que você possui. Tudo que você possui. Como assim? Tudo que eu possuo? Mas tá bom, então eu quero essa joia. Então vamos ver, o que se possui? Ah, eu tenho 100 mil reais lá no banco, das minhas economias e tal. Então tá, você quer a pérola? Quero. Então 100 mil reais é meu. Hã? É meu. Mas assim, não é tudo que... É tudo que você possui. Ah, tá bom então. Aí ele põe a mão no bolso e fala assim, nossa, só sobrou 50 reais que eu tenho aqui na carteira. Ah, então passa para cá. Esses 50 reais é meu também. Aí o homem começa a dizer assim, nossa, eu vou ter que voltar para casa então, sem nenhum dinheiro, nem no banco, nem na carteira. Ah, então você tem uma casa? A sua casa é minha. Sua casa é minha. Nossa, mas então vou ter que morar na barraca que eu tenho lá, no quintal. Ah, você tem uma barraca? A sua barraca também, então agora é minha. Sua barraca é minha também. Mas como assim? Então vou ter que dormir no carro, então a partir de agora? Ah, você tem carro? Eu tenho 2. Ah, então os 2 carros são meus. Nossa, mas como é que eu vou fazer com a minha família? Onde é que eu vou pôr eles? Ah, você tem família? Então a sua esposa e seus filhos também são meus. Também são meus. Aí ele fala assim, nossa. Então, você me entrega tudo. E tudo que você tem, agora pertence a mim, porque você quer essa pérola de grande valor, essa joia tão cara. Mas o mercador fala assim, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar que você fique com tudo isso. Que você use essas coisas. Que você conviva com a sua mulher, com a sua família. Que você tenha os seus bens materiais. Mas não se esqueça que essas coisas são minhas, como também você é meu. E quando eu precisar de qualquer dessas coisas, você terá que entregá-las, porque eu sou o dono, eu sou o proprietário. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que tudo que nós temos é do Senhor. Porque nós encontramos a maior riqueza, que é a salvação, a vida eterna, que está na pessoa do Cristo. Quando nós entendemos isto, ninguém precisa pedir que eu dê carona para alguém, porque o meu carro não é meu. Eu já passo, eu já dou uma carona. Quando alguém pedir alguma ajuda material, não preciso esperar que alguém peça uma ajuda material. Eu vou e já dou. Porque aquilo não é meu. Aquilo é do meu Senhor. Porque eu entreguei a minha vida e tudo que eu pertenço nas mãos do Senhor. Você está entendendo, irmão? Quando nós entendermos isso, é como aconteceu essa história do pastor Juan Carlos Ortiz, ele é argentino. Ele pregou sobre, ele ensinou a igreja esse discipulado, a serem discípulos desta forma. E lá na igreja, na época que eles viviam, como agora, a inflação estava altíssima. Então não compensava pegar o dinheiro e guardar no banco, porque você perdia. Então se você tinha imóveis, você tinha que deixar lá. Porque pelo menos é seu, está lá. Se você vender, pegar o dinheiro e colocar no banco, você vai perder. Porque a inflação... Aquela época lembra das maquininhas no mercado? Tchac, tchac, que ficava, durante o dia, às vezes mudava 2 vezes o valor dos produtos. A inflação estava altíssima. O que os irmãos fizeram e entenderam assim?
olha, pastor, nós queremos entregar tudo ao Senhor. Então começaram a doar para a igreja terrenos, começaram a doar para a igreja casas, imóveis, começaram a doar para a igreja os bens materiais que eles tinham, porque se vendesse, perdia, e queria entregar tudo ao Senhor. Aí o pastor ficou lá, e agora? Nós temos um monte de patrimônio, o que adianta isso aqui? Porque isso aqui para nós não adianta nada. Por que um monte de casa? Para quê? Ele falou assim: eu devolvo para vocês tudo isso. Vocês vão viver, vão usar, vocês vão desfrutar. Quando nós precisarmos, nós vamos pedir. E eles fizeram esse acordo e ficou bom para todo mundo. É isso que Deus nos leva à consciência. Que nós devemos entregar tudo para Ele. E tudo é tudo mesmo. E não tenha medo que se você entregar o seu filho ao Senhor, Ele vai matar o seu filho. Não, você vai continuar vivendo com o seu filho. Só que o seu filho é do Senhor, não é seu. A sua esposa é do Senhor. O seu marido é do Senhor. Quando eu faço casamento, aliás, eu fiz uma semana passada, eu acho que dia 18 eu vou fazer outro, e possivelmente dia 25 de junho, também, dia 15 de junho eu vou fazer outro. Está surgindo casamentos aí. E eu falo assim, a moça, ela fala assim: eu espero que o seu amor esteja direcionado para mim, a esposa está falando para o marido, futuro marido, e que o seu amor esteja direcionado para Deus, porque é Ele quem sustenta a nossa vida. Está ligado? Isso é entrega. É entrega. Nós vivemos uma época muito difícil. A igreja do Senhor Jesus tem vivido essa época muito difícil, onde as entregas são sem qualidade, onde sacrifício é uma coisa que não precisa sacrificar, porque o sacrifício já foi feito lá na cruz. Aí as pessoas servem a Deus de qualquer jeito, não se dispõem a sacrificar nada, nem tempo, nem energia e nem recursos materiais. Aí nós temos uma igreja fraca, uma igreja fria, uma igreja que é domingueira, uma igreja que é religiosa, uma igreja que até entrega. Mas não é por amor, é pela dor. E às vezes alguns até usam isso para pregar, dizendo: olha, não vem pelo amor, vem pela dor. Você está com raiva, né? Será que quem fala assim já entregou também tudo ao Senhor? Mas infelizmente, às vezes a gente entrega só por medo de perder para o diabo, irmão. Às vezes a gente entrega somente quando não tem mais jeito mesmo, quando é muito pressionado, sabe? Mas o que o Senhor espera de nós é a nossa consciência de entendermos que Ele é Deus. Porque dEle, por meio dEle e para Ele são o quê? Algumas coisas. Algumas coisas. É isso? Chamar o pessoal do louvor para vir aqui. Obrigado, irmão. Tudo pertence ao Senhor, irmão. E nós precisamos entregar tudo a Ele. O obreiro Alexandre Dias pregou aqui uma palavra linda sexta-feira. Ele estava falando assim que às vezes nós pedimos a Deus por necessidade, mas o correto é nós pedimos a Deus por desejo. Por desejo. A entrega também, irmão, não precisa ser por necessidade, por obrigação, mas pelo desejo. Eu quero entregar. Eu decido entregar ao Senhor que por mim morreu na cruz. Tem muita gente entregue
a uma cantora famosa. Eu gostava dela nos anos 80. Ela veio fazer um show no Rio de Janeiro. Foi ontem, eu acho. Eu gostava, eu tinha discos dela. Ela se entregou por uma causa. Eu não sei exatamente a causa para a qual ela se entregou. Eu não sei qual que é o propósito dela na entrega que ela fez. Se você tem um propósito, se você tem uma causa, você se entrega a ela. Você já viu que coisa linda a mulher entregue nos braços do seu marido? Que coisa boa. E o marido então entregue a sua esposa. Ele é trabalhador assíduo, é provedor. Ele a elogia, ele a protege, ele a inspira. Ele está entregue a ela. E ela se entrega a ele, com carinho, atendendo-o. E ele, claro, atende ela também. Já viu os filhos entregues aos seus pais? Eles param para ouvir o que os pais têm a dizer. Eles atendem aquilo que o pai pede. Uma família que se entrega é uma família que faz sombra para o outro, como o pastor Fabrício pregou ontem lá em Limeira. Quando a gente se entrega a uma causa, a gente beneficia muitas pessoas. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, melhor qualidade, na quantidade correta, que era total, para que todo aquele que crê nesse Filho não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá com Abraão, a Bíblia diz que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. Ele se alegrou porque ele viu por antecipação aquilo que iria acontecer. Lá os Hebreus capítulo 11, verso 17. Hebreus 11, 17. Como vocês... 11, 17 diz assim. Hebreus 11, 17. Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Amém, irmãos? O Abraão recebeu Isaque dentre os mortos, como que ressuscitado. Vamos ficar em pé, quero fazer uma oração com você. Eu imagino como é que foi o churrasco naquele dia na casa da Sara, com aqueles empregados. Eu imagino como que foi a celebração. Se fosse hoje, Abraão teria orado em línguas lá naquele monte. Eu sei, Senhor, que tu és fiel. Eu sabia que o Senhor iria entrar com provisão, porque o Senhor não tarda, o Senhor não falha, o Senhor sempre chega na hora certa. O Senhor é quem tem a palavra final mesmo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Você imagina quando você chegar lá na eternidade, encontrar Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Paulo. Você vai falar assim: eu sabia, eu ansiava por esse momento, porque eu sabia que valeu a pena todo o meu esforço na obra de Deus. Todas as vezes que fui tentado, eu resisti. Todas as vezes que eu caí, eu me humilhei, me rendi, pedi perdão a Deus, me entreguei, Ele me renovou. Eu sabia que eu ia chegar aqui, porque Deus fez a promessa da vida eterna, e hoje ela se cumpriu na minha vida. Aleluia. Se você quer viver a celebração, primeiro precisa fazer a entrega incondicional. Agrada-te também do Senhor. Celebre a vida com Deus, e Ele considerará os desejos do seu coração. Entrega tudo ao Senhor, o teu caminho, a tua vida. Confia no Senhor, e Ele tudo fará.
Feche os teus olhos, Pai, obrigado pela tua palavra. Esta manhã é uma manhã de entrega, nós estamos dando o passo da entrega. É possível que haja alguém aqui, Senhor, que ainda não entregou a sua vida totalmente nas tuas mãos. Oh Deus, mas Ele não quer esperar a dor chegar para fazer isso. Ele quer fazer isso pelo desejo de te servir, de te honrar. Porque para nós vermos a provisão de Deus em todas as áreas, é necessário uma entrega incondicional, uma entrega sem explicações, uma entrega rápida, uma entrega decisiva, uma entrega, Senhor, resoluta. E em nome de Jesus, que haja esse desejo no nosso coração. Não murmuremos, ó Pai, não murmuraremos, ó Deus, diante dos teus pedidos para nós. Porque o que nós temos entregue ainda é tão pouco diante daquilo que o Senhor, ó Pai querido, espera e requer de nós. Ajuda-nos a entendermos que tudo que nós temos, sejam diplomas, seja fama no meio da sociedade, seja, Senhor, beleza física, seja, Senhor Jesus, a idade avançada ou a idade pequena, ainda curta, ó Deus, tudo pertence ao Senhor. Ajude-me a me lembrar, Senhor, que os bens materiais não são meus, eu sou apenas administrador, mordomo, eu cuido dessas coisas, mas não são minhas. Ó Deus da glória, eu não quero ser dono de coisa alguma, senão, Senhor, da minha pronta obediência à Tua palavra. Perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, porque hoje, Senhor, hoje nós podemos ver a salvação do Senhor, o Cordeiro para o holocausto. O Cordeiro já foi entregue, e nós percebemos isto quando o Senhor permite que nós fiquemos com as coisas, mas nos lembremos que não são nossas, tudo pertence ao Senhor, em nome de Jesus.